Sejam bem-vindos ao podcast Ansiedade no Ponto. Eu sou seu anfitrião, Anderson Salles. Olá, gente. Eu sou Elaine Salles. Hoje vamos falar sobre família. Família, aqui e agora. Aqui e agora, vamos falar de família. Nós somos casados, né? Eu e a Elaine fazemos esse podcast e veio essa sugestão de falar sobre família. Gente, o que é família para vocês? O que é família para você, Anderson? Família, pelo menos para mim, é tudo, gente. Se falasse, eu estava conversando com uns amigos e eles falaram assim, teve um que falou assim, todo homem tem seu preço, mas nem todo é dinheiro, né? E aí eu falei para eles, olha, se todo homem tem seu preço, eu acho que o meu preço é a família. Assim, família é o bem mais precioso que nós temos, né, amor? Isso é verdade. E aqui no podcast, vocês vão ver que a gente tenta, às vezes, manter a linha, né? E a gente descobriu, ao longo do tempo, que manter a linha é tratar aquilo e tratar a pessoa do jeito que a gente gosta de tratar, né? Se perguntar para Elaine qual foi o momento mais feliz da vida dela, eu tenho certeza. Nosso casamento vem depois, mas primeiro vem as filhas. Filho na nossa casa é o principal, né? É nosso objetivo de vida, para quem a gente quer ajudar a ter uma vida melhor, uma condição melhor. São os pacotinhos que ela fala. Eu falo que são os nossos pacotinhos, né? Mas completando a linha de raciocínio, nos primeiros podcasts que nós fizemos ao vivo, eu só chamava ele de Anderson e ele me chamava de Elaine, né? E aí veio um convidado aqui, um médico até querido, e a gente assim, numa conversa, ele falou, a gente falando assim, a gente fica se policiando para chamar de Anderson, né, de Elaine. Aí ele falou assim, se vocês se chamam de amor, por que não falar amor, né? E eu fiquei com isso na cabeça, né? Às vezes a gente é isso, né? Acho que a gente quando a gente fala de família, a gente está falando da pessoa que a gente escolhe na vida, né? Então, a família, ela se constitui quando duas pessoas se unem ou quando você tem filhos, às vezes sozinho, né? Você cria um filho, você decide ter um filho. Mas a família, né? Eu busquei aqui na IA do Google, não muito científico, mas para dizer que existe uma visão muito clara, né? Que assim, família é um agrupamento que é realizado por parentesco ou por afinidade às pessoas que convivem juntas. Isso é chamado de família, né? Que uma protege a outra, que tem uma relação de afeto, de carinho, de pertencimento. Então, é o lugar onde, teoricamente, e falo teoricamente, porque eu sinto muito para as pessoas que não se sentem pertencentes a um núcleo que é chamado família. Infelizmente, existe na nossa sociedade, né? Mas aqui nós estamos falando de um olhar dessa visão geral do que significa família, né? Que é você poder chegar para você sai, mas você sabe que você pode voltar, né? Daquelas pessoas que têm a sua intimidade e geralmente são marido, mulher, né? Constituintes, né? Num relacionamento. Avô, vó, tio, tia, né? Filhos, sobrinhos. Isso tem uma constituição que é família. Nós temos a família de base, né? Que é pai, mãe, filhos.
isso não como uma regra, né? Nós Tem as famílias entendemos. modernas, Não, né? tem a gente deixar bem claro que nós estamos chamando de companheiros e companheiras, né? Que constituem suas famílias. Não estamos aqui colocando questões de gênero, né? Mas aí, onde você quer chegar, eu acredito que seja que a família é o núcleo, é a base da sociedade, né? E eu vi uma entrevista de uma pesquisadora falando que o ser humano conseguiu evoluir graças a poder se manter em família, né? Estava conversando com a minha filha, que ela está tendo aula de biologia, ela falou, olha, o ser humano é o que fica mais tempo a mãe com os filhos, a mãe, a família, ela fica mais tempo junta, né? Que normalmente alguns outros animais, ela falou isso como uma coisa ruim, né? O professor falou como uma coisa ruim, que outros animais, você tem o filho e o filho já sai para o mundo, né? Mas essa constituição, esse núcleo familiar foi o que nos fez evoluir como sociedade. E isso se dá porque o funcionamento do ser humano, né? Nós somos seres Sociais. sociais, seres que têm uma inteligência, que nós aprendemos, temos emoções bem elaboradas. E a família é extremamente importante em como nós enxergamos o outro. O outro fora de casa é como nós vivenciamos. Eu falo sempre que a família, né, assim, os irmãos, a relação de irmãos, de pai, mãe, filhos, é a escola da vida. Escola da vida. Começa ali é o maior núcleo, porque você vai carregar para fora aquilo que você aprende em casa, né? Não tem aquela escola, o que você está aprendendo na sua casa? É isso, como que a sua família vive, como você sente essa família, como você vivencia essa família. E a responsabilidade dos adultos para com os filhos é tão grande, né? E vocês querendo ou não, tá, pais e mães, os filhos eles são reflexo dos pais. Eu vi uma moça, uma mãe falando que ela resolveu mudar a atitude para com o marido. Então ela na frente dos filhos ela começou a elogiar o marido. Então para tudo que o marido fizesse, ela elogiava, falava: olha, seu pai, ele ajuda na manutenção da casa, olha, seu pai hoje limpou a louça, olha, hoje seu pai fez isso. Começou a elogiar, olha, como ele é uma pessoa boa, tal, né? E aí ela diz, o ponto-chave foi que ela falou assim, teve um dia, no final de semana, que o meu adolescente chegou para mim e falou, nossa mãe, obrigado, a cozinha está limpa. Quer dizer, o filho de tanto ver a mãe elogiar o pai, ele elogiou a mãe também, porque são coisas que a gente vê que os filhos replicam dos pais, né? Isso é uma coisa boa. Teve uma coisa ruim que eu participei, que teve uma vez eu fui na casa na casa de um amigo e tinha um menino de 4 anos. A pessoa saiu e ele chegou e começou a me xingar. Falou palavrão, palavrão, palavrão. Eu fiquei assim, nossa, que esse menino é mal educado. Aí depois eu fui conhecer a família dele. A mãe e o pai dele só falavam palavrão. E eu percebi que ele só estava replicando o que os pais falavam. E era uma criança dócil. Ela teve uma hora que ela acabou tendo um vínculo emocional comigo. Mas eu percebi que era educação, né? Então, às vezes, os filhos eles estão repetindo o que os pais estão fazendo. E é interessante isso que a gente faz terapia com crianças e adolescentes e faz orientação parental, né? E eu Importantíssimo. tô me lembrando, por exemplo, tem queixas de pais que falam assim, meu filho não está conseguindo fazer amigos, ele está muito agressivo, né? Os amigos estão se negando a deixar ele entrar nas brincadeiras, está ficando sozinho, né? E aí você vai entendendo e
Aí você vai olhando os pais, você vai vendo que os pais têm sempre uma negativa, tem sempre uma queixa do outro, tem sempre às vezes, uma postura até corporal de arrogância. E aí você observa o filho do lado dos pais, se repete. Então, gente, olha o nível de responsabilidade. Tudo isso para dizer, nós adultos somos responsáveis por sermos exemplos dos nossos filhos. É interessante isso. Exemplos bons e exemplos não muito bons. Veja só, a gente não está buscando a perfeição, né? De jeito nenhum. Defeitos, virtudes e defeitos todos têm. Mas como que nós estamos construindo essa relação e como esses defeitos e essas virtudes estão aparecendo, né? E é interessante que nesta responsabilidade que o adulto tem, gente, não é fácil pensar que nós somos responsáveis por cuidar de um outro ser, educar, alimentar, olhar a saúde, né? Para que eles cresçam adultos que possam ser independentes com suas escolhas profissionais, dar conta de sua vida. Olha o nível de responsabilidade que um pai, uma mãe, um adulto responsável por uma criança, por um adolescente tem. Vocês já pararam para analisar isso? Né? Num fator familiar, isso gera ansiedade nos pais. E muitas vezes, né, amor, na ânsia de eu preciso dar a esse meu filho a estrutura de vida necessária para ele estar na sociedade e ser muito bom socialmente, né? Não, ele tem que se destacar para que ele possa ganhar dinheiro, para que ele possa ter sucesso, ele tem que estar na melhor universidade, a melhor universidade que a gente julga, né? Obviamente, que está dentro de uma percepção. O melhor emprego, a mesma coisa, dentro de uma percepção. Ele vai ter sucesso se ele estiver ganhando X dinheiro, né? Então, esse frenesi do sucesso, do quão eu preciso garantir que esse meu filho esteja bem, será que também não tem a ver em como eu mesmo estou olhando se eu estou dando conta de ser um pai ou uma mãe? Isso gera ansiedade, né? E o que se está fazendo, né? Que é essa ansiedade do futuro. Eu preciso preparar essa criança, esse adolescente para o mundo. E a gente chama de ansiedade do futuro. E aí, essa ansiedade do futuro, eu acabo ensinando para o meu filho, né? E aí a gente tem crianças ansiosas, né? E outra consequência se não tiver o equilíbrio. Veja só, isso não quer dizer, gente, que nós não tenhamos que estimular, que nós não tenhamos que realmente preparar essa criança, esse adolescente, não é isso. Qual é o custo disso e como isso está sendo feito? Porque daí a gente cai num outro ponto, né? O que é necessário para esse filho? O que é necessário para essa criança, para esse adolescente? Como ele está sendo preparado, não só nas atividades que ele está fazendo, mas no desenvolvimento emocional, no equilíbrio mental, né, das relações em casa. E aí, quantos pais, muitas vezes, nessa questão, eu preciso dar tudo que o meu filho precisa, segundo a concepção, né? E aí acabam trabalhando a mais do que deveriam, acaba se envolvendo num gasto financeiro muito grande, né? E nessa estrutura, o que estão fazendo do tempo? Quando olham para trás, aonde está esse filho? Né? Não viu crescer. Não viu crescer, né? E como é importante a presença dos pais nessa fase das crianças. A gente não está falando de tempo, está falando de qualidade, tá? Às vezes chegar e ouvir o filho, falar, filho, como é que você está? Você teve alguma preocupação? Ouvir, Você está conversar. emocionado hoje, né, amor? Hoje está difícil. E isso é importante, né, gente? Isso mostra... É emocionante, né, gente? Assim, se a gente for Toca, né? pensar, o tempo passa, né?
filhos crescem e a saudade fica. E é normal, é muito normal, né? Muitos pais falam, né? Eu não crio filhos para mim, eu crio filhos para a sociedade. E eles vão um dia criar filhos e perpetuar o ciclo, né? O ciclo da vida, né? Que nem diria o Rei Leão. É, e a frasezinha que a gente coloca, né? Quando que o bebê cresceu, né? Será que eu vi o meu bebê crescer? E essa qualidade do tempo, você fala assim, Elaine, você vem com isso porque, assim, tem que trabalhar. A qualidade do tempo é importante. Você olhar para aqueles que estão ao seu redor, você poder ter o tempo. O tempo ele é muito relativo, mas você precisa priorizar o tempo em muitos momentos para estar com aqueles que realmente fazem parte da sua vida. E a família. A família faz parte. E assim, o casal precisa se priorizar nesse tempo em algum momento. Tem isso também. Né? Os pais precisam priorizar seus filhos e os filhos precisam entender o recado da prioridade que esses pais dão, né? Precisam entender que os pais querem o melhor para eles. Às vezes, da forma deles, mas eles querem o melhor. Eles não querem... nenhum pai quer que o filho sofra. Por isso que o diálogo é muito importante. Porque dentro dessa visão de mundo que é muito individualizada, precisa entrar num consenso daquilo que é melhor, né? Essa semana, aconteceram duas coisas interessantes sobre exemplo, né? A nossa primogênita me mandou um vídeo de mãe, né? Toda hora era, mãe, faz isso, mãe, e mostra os filhos crescendo. Né? Então, primeiro, quando começa a falar, mãe, meu brinquedo, mamãe, inúmeras vezes sendo dito mamãe, né? E termina o vídeo com a filha que foi mostrando o crescimento, né? Falando mãe, e ela na câmera mostrando, né? Falando, mãe, estou grávida, né? Então a mãe ela vai estar presente, o pai vai estar presente, né? Dentro desse contexto, o quanto nós usamos o nosso tempo, o quanto nós estamos dando de exemplo, o quanto nós estamos valorizando nossa família para que nós sejamos exemplos de valorização de família. Nós somos exemplos aos nossos filhos, aos nossos quem tem netos, quem tem sobrinhos, sobre o que nós fazemos para valorizar e demonstrar o amor, o respeito, a preocupação aos nossos familiares, né? E o núcleo familiar, a família é um tema interessante, por quê? Porque toda vez que esse núcleo fica comprometido, a gente percebe isso no consultório, existe um comprometimento em saúde mental, em saúde emocional, existe um desequilíbrio do ser humano, de tão importante da onde você veio, o que você traz de exemplo. Nós não estamos condenados a relações negativas. Nós podemos mudar nossa história. E outra né? coisa importante, principalmente para os pais, eu reparo que o pai quer ser a figura forte, quer ser aquele que não erra. Eu acho que é interessante a gente trabalhar também com os nossos erros, mostrar, olha, filho, o pai errou nisso, nisso, nisso. É o exemplo. Mostrar que nós também somos frágeis, né? Que tem fragilidade, que tem falhas. Isso engrandece uma relação familiar de pai e filho, né? Pai e filha, será? Do jeito, de pais e filhos. Então é importante a gente mostrar nossa fragilidade, nossas inseguranças, e para que o filho possa perceber que nisso que ele admira, né? A sinceridade, a honestidade, e a gente ser útil, né? Dessa forma. Porque
Assim como você mostra fragilidade, eles vão poder mostrar a fragilidade deles também. Então, é um crescimento, né? Você vai crescendo como pessoa, como pai, como filho também, né? E vai evoluindo. Essa é a nossa busca, né? Assim como demonstração do amor, assim como dizer que bacana o que você fez, assim como dizer não foi legal isso, né? Então, essa demonstração de amor, né, que a minha filha trouxe esse vídeo, né? Eu dei um beijo nela, abracei. Claro que eu vi esse vídeo chorando, né, gente? Assim, óbvio, né? Que a hora que a gente começa a ver que o seu filho trouxe isso para você, né? A sua filha entendeu que aquilo fazia sentido, que aquela mãe que ela diz, que ela continuava dizendo e que eu tinha um espaço na vida dela. E um espaço amoroso, né? Eu abracei, disse que amava, né? Esse podcast não tá dando certo de Não, equilíbrio, deixa... né, do choro. Mas só para completar, assim, o outro exemplo aconteceu hoje, né? A caçula, isso é um hábito que elas têm. Eu estava sentado à mesa, né? A gente, cada um preparando o seu café. Ela passou por mim, né? Me viu quietinha ali. Eu estava ainda acordando, me viu quietinha e passou. Me deu um beijo no rosto, me abraçou por trás e me disse: "Te amo, mamãe", né? E por que ela fez isso, né? Porque ela sentiu isso. E ela tem a liberdade de fazer isso, né? Então, qual é a liberdade que nós temos e a liberdade que nós damos aos nossos filhos para que eles demonstrem as emoções, para que eles compartilhem aquilo que faz parte da realidade deles, né? Para que eles olhem e digam suas angústias, para que eles possam compartilhar suas alegrias, para que eles possam demonstrar o que sentem e que a gente possa estar inserido nesse contexto chamado família. O exemplo é muito importante. E não posso encerrar esse podcast sem falar, tá, da violência, tá, gente? Eu sei que algumas vezes alguns pais, algumas mães comentam que apanharam na infância e não fizeram mal, tal. Mas, gente, é importante. Na psicologia, a gente aprende que, às vezes, se você usa de violência com seu filho para educar, isso não é positivo, tá? Porque aí o filho associa violência com amor, tá? Então a gente procura evitar isso. Por mais bravo que você esteja com seu filho, tente explicar, tente falar, ou então evite usar a violência, tá? Isso não ajuda e pode fazer com que seu filho associe violência com amor. Mesma coisa a violência verbal, você gritar com seus filhos, isso não ajuda e pode dar um exemplo de uma coisa ruim que ele vai falar, então tudo pode ser resolvido com violência. Tá, gente? Isso não quer dizer que não possa chamar atenção, né? Chamar atenção, tem formas de se falar, tem formas de se agir, então chamar atenção. E se as famílias entendem que as relações não estão abertas, não estão conseguindo ter links afetivos, né? Ter um envolvimento afetivo saudável, busquem ajuda. Psicólogos estão para ajudar, né? Trabalham com saúde mental, com as relações humanas. Então, não tenham vergonha de entender. Minha família está precisando nesse momento. Então, busquem ajuda. Isso é importante, né? E por isso que é importante a gente viver o que tem para viver. Viver a família agora, né? Vivenciar cada dia, cada instante, cada ano. E vai passar, gente. O tempo não volta. O tempo não para. A gente fala isso para nossa filha, sempre repete aqui, o tempo não para. Então, hoje eu tô com dificuldade com meu filho nisso,
se eu não procurar ajuda, isso vai aumentar ou vai distanciar meu filho. Então, a gente tem que procurar sempre viver o hoje. Porque amanhã eles vão evoluir. Eles vão. É que nem Pokémon. Que nem diz a Elaine, filho é que nem Pokémon. Eles evoluem e vai chegar uma hora que eles vão sair de casa. E aí a gente vai sentir falta. Então, viva o hoje, né? Viva. Por mais difícil que seja, esteja presente. Eu gosto de dizer que a gente precisa, nas relações do casamento, nas relações com os filhos, quem é pai solo ou mãe solo, quem são os que cuidam, né, sozinhos ou em companhia, numa constituição familiar, a gente constrói memórias. Nós precisamos construir memórias. E essas memórias, elas podem ser boas e outras nem tanto, porque na vida tem uma diversidade grande, mas que nós possamos sempre demonstrar o quão importante o outro é na nossa vida. Então, construir memórias, a gente vai poder buscar nos nossos arquivos, eu falo sempre que é do museu, no Museu da Vida, né? O que a gente guarda na memória e no coração, para a gente poder ir lá, né? Acessar, para dar um calorzinho, para trazer o quão valeu a pena e o quão nós aproveitamos cada momento dos anos que passam, a gente querendo ou não. Então fica esse recado, valorizar família, né? Valorizar aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, com muito amor, com exemplos, e que a gente possa olhar para trás e entender que valeu muito a pena. Isso aí. Um beijo a todos e até a próxima.